Chicão Francisco Jesuíno Avanzi, um jogador que tinha uma condição ótima na saída do jogo, mas principalmente era forte, era um jogador de pegada. Ele começou no interior e veio jogar no São Paulo. Ele ganhou um grande destaque, ele amava a camisa do São Paulo. Ele dizia o seguinte: todo time que ameaça o São Paulo é um inimigo em potencial. Tem que ser combatido e eu vou lá e vou combater mesmo. E com esse espírito, com o bom futebol que ele tinha, com a liderança que ele tinha, ele acabou sendo destaque do São Paulo durante 7 anos. Foi chamado, inclusive, para a seleção brasileira em algumas oportunidades, e o jogo mais marcante da vida dele, além, obviamente, de 77, quando ele, depois de uma entrada dura do Neca, no jogador Ângelo, que era um dos ídolos da torcida do Atlético, o Ângelo fica caído, o Chicão vai e pisa no joelho dele. O joelho dele já estava estourado, do Ângelo, mas o Chicão ficou com a fama de mal. Como é que você pisa no jogador contundido desse jeito? Mas não dá a mínima bola. Foi, inclusive, para a seleção brasileira, parou o time da Argentina na força, o time da Argentina, que depois seria campeão do mundo, Luque, Kempes, Adil, não tinha nada disso aí não, ele parou todo mundo, torcida gritando contra ele, ele dizia assim, aqueles só gritam urro, lá em Piracicaba, os caras jogavam um monte de coisa e a gente encarava do mesmo jeito, não tem problema nenhum. O Chicão era o próprio Macho Man. E mesmo tendo criado uma revolta contra a torcida, pela torcida do Atlético, por causa do jogo da final de 77, ele foi contratado por quem? Pelo Atlético Mineiro, para que pudesse dar uma garra e força para aquela molecada que até então era muito tímida e tal, grandes jogadores, mas que não tinha a pegada de um Chicão. O Macho Man foi campeão também pelo Atlético Mineiro. Depois ele veio para o Santos. No Santos a coisa não andou tão bem, ele já começou a sentir algumas dores, alguns problemas, e o Chicão, ele era tão forte, pegava tanto, que ele começou a sentir dores no estômago, e vira e mexe, ele se sentia mal no campo, sabe? Chegava a vomitar, desculpa a palavra, mas era a verdade. Mas não ligava não, seguia jogando, limpava e vamos embora. Só que esse problema foi se agravando e ele ganhou o passe livre do Santos, foi jogando em algumas outras equipes e tal, menores. Foi ainda para o Mojimirim, foi lá que ele comandou o time do Mojimirim para subir para a primeira divisão. Mas aí ele teve que parar e quando ele parou as coisas começaram a se complicar. Mas essa história eu vou contar para você lá no nosso canal de YouTube Deuses da Bola. Inscreva-se aqui no nosso Instagram Deuses da Bola e também lá no canal do YouTube, onde eu vou te contar toda a história completa do Chicão, o Macho Man, Francisco Jesuíno Avanzi, um dos maiores ídolos da história do São Paulo Futebol Clube e do Atlético Mineiro.